Kinji é um pobre coitado que entrou numa academia de elite só pra ficar com as gatinhas de lá. Mas aí, quando ele e a gata que ele curte são atacados por um esquisitão, ele acaba encostando sem querer nas propriedades particulares dela e desbloqueia um poder secreto, virando praticamente imbatível e arrebentando a cara de todo mundo. Tudo começa com Kinji se arrumando pro primeiro dia numa escola nova chamada Academia Butei. Apesar do nome suspeito, o lugar foi criado especificamente para treinar guerreiros conhecidos como Butei, que basicamente combatem o crime usando armamento militar pesadíssimo. Enquanto Kinji vai pedalando tranquilamente rumo ao campus, ele percebe uma metralhadora o perseguindo numa scooter. De repente, ele ouve uma voz mandando ele continuar pedalando em velocidade máxima, porque tem uma bomba grudada na bike que vai explodir se ele parar ou diminuir a velocidade. Obviamente, ele fica completamente perdido. Afinal, nem começou as aulas ainda. Mas com uma metralhadora colada no seu traseiro, ele acelera para salvar a própria pele. Segundos depois, Kinji avista uma garota observando da beirada de um telhado e já pensa que ela tá prestes a se jogar. Só que ela realmente pula, mas abre um paraquedas no meio do ar para seguir ele e destrói a scooter. Depois que Kinji conta pra ela sobre a bomba presa na bike, ela usa as propriedades compactas dela como airbag para puxar ele pra longe, mas a explosão acaba nocauteando os dois. Minutos depois, Kinji acorda num galpão e fica se perguntando por que tem algo quentinho em cima dele. Até olhar pra cima e ver a mesma garota, Aria, desmaiada em cima do seu corpo. Pra piorar a situação, ele consegue ver as melãozinhas tamanho família dela e quase acorda ela com o sabre de carne dele fazendo hora extra. No segundo seguinte, Aria acorda de supetão e parte pra violência, porque ela acha que ele tava tentando dar umas investidas por trás enquanto ela tava inconsciente. Antes que Kinji consiga se explicar, um bando de scooters carregadas de metralhadoras aparece do nada e começa a soltar chumbo, então os dois se escondem dentro de uma caixa à prova de balas. Depois de mandar Kinji ficar quietinho ali, Aria carrega as Glocks dela e continua trocando tiros com as scooters até elas baterem em retirada. Ela então avisa Kinji que elas vão voltar, mas do nada, Kinji vai de fracote inútil pra senhor da autoconfiança suprema. Ele levanta a Aria no colo casualmente e diz pra ela não se preocupar com mais nada. Depois de pegar as armas dela, as metralhadoras retornam para a segunda rodada. Mas quando elas soltam a primeira leva de balas, Kinji desvia calmamente como se fosse o Neo da Shop e atira direto dentro de cada uma das armas, fazendo todas explodirem. Ver isso faz Aria sentir um calorzinho suspeito lá embaixo, mas ela esconde a vontade que tá sentindo da Glock pessoal dele, acusando o cara de ter brincado com as melãozinhas dela. Depois que Kinji entrega o cinto dele como um verdadeiro alfa raiz, ela fica frustrada e decide partir pra porrada. Mas Kinji desvia tranquilamente e segura os carregadores dela antes que ela tente recarregar as armas. Ela ainda decide atacar e saca as espadas, só pra tropeçar nas próprias balas e esbarrar as bundas econômicas dela no chão duro. Depois de deixar ela ali juntando os pedaços da dignidade destruída, Kinji explica sobre o poder especial dele chamado Modo Histeria, uma habilidade que foi passada geneticamente pra ele e só ativa quando ele tá perto de gatas nota 1000. Isso aumenta a confiança e as habilidades com armas dele a um ponto onde ele basicamente vira a reencarnação do John Wick. Porém, também faz dele um demônio super confiante e cheio de frescura, o que geralmente deixa ele morrendo de vergonha quando volta ao normal. Mais tarde, Kinji chega na sala de aula e vê a mini melãozinha destruidora já esperando por ele. Ela senta do lado dele e diz que na verdade se transferiu pra academia só pra ficar de olho nele. Depois que ela devolve o cinto dele, todo mundo na classe começa a shippar os dois e diz que Kinji já deve ter comido já que ela tava com o cinto dele. No segundo seguinte, Aria começa a atirar e promete explodir a cabeça de quem acusar ela de estar rebolando pro Kinji. Mais tarde, naquele dia, Kinji tá no apartamento dele tentando entender por que foi alvo de ataque quando uma lunática irritante começa a tocar a campainha sem parar. No momento seguinte, ele vê Aria, que força a entrada com as malas dela e ordena que ele vire escravo dela. Minutos depois, ela manda ele fazer café e também comida. Mas Kinji mal tá entendendo o que tá rolando e pergunta o que ela quis dizer com virar escravo dela. Aria então explica que ele vai entrar no esquadrão de assalto dela para fazer missões. Kinji imediatamente recusa e diz que odeia esquadrões de assalto, antes de também revelar que pretende largar de ser Butei. Com isso, Aria chama ele de fracote sem espinha dorsal. E quando ele insiste que não consegue fazer isso, ela ignora ele para explicar qual vai ser a posição dele quando começarem a ir em missões de combate. Ela então aponta para a caixa dela e diz que não vai sair dali até ele concordar em entrar pro esquadrão. Kinji tenta recusar de novo, só para ser expulso do próprio apartamento. Eventualmente, ele decide criar vergonha na cara e volta pro quarto escondido. Mas aí vê que Aria acabou de entrar no chuveiro. Ele imediatamente considera voltar pra fora. Mas então ouve a campainha e vê uma velha amiga chamada Shirayuki parada do lado de fora. Depois de abrir a porta, ele pergunta por que ela apareceu vestida daquele jeito. Shirayuki explica que terminou as aulas tarde e simplesmente não conseguiu esperar para vir perguntar como foi o primeiro dia dele na academia. Quando ela pergunta sobre o incidente que aconteceu mais cedo, ele conta tudo e garante que tá bem.
Mas ela fica pistola e promete encher o culpado de buracos até ele parecer o Bob Esponja. Ela então conta o que fez de jantar pra ele e diz que vai ficar fora por uns dias pra participar de um acampamento de treinamento. Apesar de ver as melonzinhas empinadas dela quase rasgando o vestido, Kinji responde com o tom de sempre pra ela ir embora logo. No momento seguinte, Shirayuki ouve um barulho vindo do banheiro e pergunta se ele tem alguém aí. Mas Kinji nega e fecha a porta ainda mais. De repente, a docinha da Shirayuki é consumida por uma fúria demoníaca e pergunta se ele tá escondendo algo dela. Kinji nega de novo enquanto quase mija nas calças. E surpreendentemente, Shirayuki acredita nele. Então ele deseja boa sorte no treinamento e fecha a porta na cara dela. Com isso resolvido, ele decide esconder as armas da área porque ela definitivamente vai tentar matar ele. Mas ela descobre que ele voltou escondido enquanto ela estava no banho. Porém, assim que ele encontra as armas, ela sai do banheiro e congela de choque porque as propriedades particulares dela estão completamente expostas. Kinji imediatamente tenta se explicar, mas depois que ele acidentalmente levanta a armadura de proteção dela, ela entende errado e passa o resto da noite tentando esfolar ele vivo. Mais tarde, ela cria uma barreira para manter ele longe da cama. E enquanto ela dorme, Kinji promete para si mesmo largar de ser Butei, aconteça o que acontecer. Na manhã seguinte, Aria acorda ele com um soco brutal no estômago e ordena que ele faça café da manhã. Dessa vez, ele recusa e segura ela com um braço só, antes de perceber que a máquina de destruição tamanho Pocket é na verdade fácil de lidar. Depois de se arrumar para a escola, ele manda ela sair antes dele para a galera não tirar conclusões erradas. Mas Aria vê isso como o plano dele de fugir dela, então ela afunda os dentes no braço dele. Enquanto ele arrasta ela junto, o professor Shinonami começa a primeira aula explicando o currículo da academia. Nos primeiros 4 períodos, eles vão ter aulas de matérias normais como qualquer outra escola. Depois disso, eles se dividem e fazem aulas de acordo com suas divisões. Com quem tá no assalto praticando com armas, enquanto a divisão de veículos vai recriar cenas de Velozes e Furiosos. Ele explica ainda que podem usar os períodos extras para fazer missões solo para civis. Bem mais tarde, Kinji seleciona uma tarefa que pode usar para escapar da academia e da Aria. Mas ela aparece no portão e manda ele esquecer de fugir dela. Chocado, ele cai de joelhos e pergunta por que ela não tá treinando com os outros alunos de assalto. Então ela diz que já tem créditos suficientes para se formar. Depois, ela continua seguindo ele e pergunta qual tarefa ele selecionou. Mas ele se recusa a contar. Então ela ameaça esvaziar a Glock no cérebro dele. Ele explica que só precisa achar o gatinho perdido de alguém. E claro, a Aria decide ir junto. Eventualmente, ela fica com fome e faz ele comprar comida para ela. Mas enquanto ela curte a refeição, ele diz pra ela não sentar tão perto dele porque eles não estão num parque normal. Ela fica confusa com isso. Mas depois de olhar pra cima e ver casaizinhos em toda a direção, ela fica tímida e esquece como agir. Kinji então diz que o namorado dela definitivamente vai ficar com ciúme se ver eles juntos. Mas Aria revela que nunca experimentou o amor e afirma que nem se importa com isso. Porém, Kinji consegue ver através das mentiras óbvias e agora percebe que falar sobre amor e atividades de quarto deixa ela constrangida. Bem mais tarde, eles finalmente acham o gatinho perdido. E enquanto Aria assiste, Kinji caminha devagar para pegar ele. Ele comete o erro de ignorar os miados do gato e se arrepende depois que ele corta o rosto dele todo e faz ele cair na água. Depois de eventualmente conseguir escapar da área, Kinji encontra a colega de classe gostosa mais estranha dele, Riko, para dar o videogame que ela pediu em troca de informações sobre Aria. Ela entrega a pasta e pergunta por que ele não pode simplesmente perguntar para Aria o que quer saber já que eles estão namorando. Então ele explica que eles na verdade se odeiam mutuamente. Riko então conta que Aria é conhecida principalmente como Aria à Quadra no mundo Butei, porque ela usa 2 armas e 2 espadas. Kinji acha isso interessante e decide continuar lendo antes de eventualmente voltar para casa para confrontar Aria sobre a verdadeira identidade dela. Aparentemente ela é de uma família nobre muito respeitada na Europa, porque a avó dela recebeu o título de dama pela família real. Ela também é uma Butei ranqueada que trabalha sob a agência de Londres com um recorde perfeito de prisões, 99%, porque ela nunca deixa as vítimas escaparem. Depois que ela diz que o recorde dela foi quebrado, ele pergunta qual é o Shed que conseguiu escapar dela. E ela diz que é ele. Confuso, ele pergunta por que ele tá na lista de criminosos dela. Então ela lembra ele que ele agarrou os canhões de plot dela outro dia. Ela também exige saber sobre os poderes que ele usou para parar as metralhadoras. Mas Kinji afirma que foi só sorte, já que ele obviamente ainda é um Butei Rank E. Aria imediatamente manda ele parar de mentir porque ela sabe que ele é Rank S, que só foi rebaixado pra E porque perdeu os exames. Enquanto ela prende ele no chão e exige saber a verdade sobre os poderes dele, ele diz pra ela parar porque ele não consegue ativar a vontade. Ela então pergunta se tem um gatilho e se oferece pra ajudar. Mas depois de sentir que a gatinha dela tá prestes a ativar o modo histeria, Kinji joga ela pra longe e concorda em entrar no assalto. Mas só vai em uma missão com ela pra ela sair do pé dele. No dia seguinte, Kinji tá a caminho da aula de assalto quando cruza com Riko.
Ela imediatamente pega o formulário de seleção de turma dele e fica surpresa ao ver que ele escolheu assalto como eletiva. Antes que ela possa perguntar por quê, ele afirma que Arya forçou ele. Mas Rico já acredita que eles estão transando escondido. Porém, ela também consegue perceber que ele tá estressado. Então, ela enfia a mão nas melonzonas massivas dela e tira ingressos para um fliperama antes de dar para ele, dizendo que vai estar ocupada demais para usar. Kindy estava esperando que ela fosse tirar as tetas para fora para ele, mas ainda assim agradece pelos ingressos antes de ir para a aula. Ao chegar lá, ele vê um monte dos colegas antigos dele que ficam felizes que ele tá voltando para entreter eles. Depois de dizer que não tem intenção de virar o comediante da turma de novo, ele se arrepende da decisão de voltar. Nesse momento, Arya aparece. E depois que todo mundo sai correndo para se esconder dela, ele segue ela e ela nota que ele é bem popular com os caras. Ele então afirma odiar toda a atenção, mas Arya acha que ele tem sorte porque ele pelo menos recebe alguma atenção, enquanto todo mundo se esconde dela porque tem medo dos poderes dela. Depois de notar que o nome dela basicamente significa solo, Kindy pergunta se é por isso que ela é tão obcecada em trabalhar com ele. Mas Arya ri e diz que ele é lento demais para alguém com tanta habilidade. Depois que ele manda ela ir para casa para ele curtir o fliperama em paz, Arya diz que nem sabe o que é um fliperama porque nunca teve isso lá em casa. Ela então decide ir junto. Mas Kindy já tá cansado dela, então sai correndo. Mas ela persegue ele até chegarem no fliperama. Sem escolha, ele decide deixar ela ficar e rapidamente percebe que ela tá encarando os bichinhos de pelúcia numa máquina de garra desde que entraram. Então ele manda ela jogar. Infelizmente, ela não sabe como. E mesmo depois dele explicar, ela gasta todo o dinheiro dela e não consegue pegar um bichinho sequer. Então ele assume o controle e consegue ganhar 2 bichinhos pra ela. Minutos depois, eles saem. E quando ela dá um dos bichinhos pra ele como presente de agradecimento, ele fica surpreso porque sempre achou que ela tinha o coração de um demônio. Momentos depois, Kindy percebe que o relógio dele tá mostrando a hora errada, então conserta. No dia seguinte, ele acaba perdendo o ônibus porque o relógio começou a dar problema de novo. Mas antes que ele possa decidir o próximo passo, Arya liga pra contar que o ônibus acabou de ser sequestrado e uma bomba foi colocada nele. A bomba também é similar à que foi colocada na bike dele, o que significa que eles não podem diminuir a velocidade. Enquanto concordam em se encontrar, os alunos no ônibus tentam achar a bomba. Mas então um carro aparece com uma metralhadora automática presa nele, então todos se abaixam para evitar as balas. Nesse momento, Arya acabou de encontrar Kindy. E enquanto dirigem em direção ao ônibus, ela conta que esse é outro ataque do assassino de Butey. Mas Kindy fica confuso porque já pegaram o assassino. Arya então explica que pegaram um impostor, porque o assassino real obviamente ainda tá por aí, prendendo bombas e mandando armas controladas remotamente para fumar estudantes. Ao ver o quão determinada ela tá em salvar todo mundo, Kindy também decide focar. Mas então ela lembra ele que essa é a única missão que ele prometeu fazer com ela. O que significa que ele tem que usar os poderes verdadeiros dele. De volta ao ônibus, os alunos recebem instruções para ir em direção a uma área mais povoada, e Arya rapidamente descobre isso. Então eles dirigem em direção ao local mais movimentado próximo, esperando interceptar o ônibus. Quando Kindy diz que não é tão forte quanto ela pensa, ela promete proteger ele, mas ainda espera ver algumas daquelas habilidades estilo Neo que ele usou outro dia. Nesse momento, o ônibus acabou de entrar num túnel. Então os alunos decidem atirar no carro para desativar a bomba antes de chegar nos civis. Porém, no momento em que se levantam para atirar, os sensores de calor da arma disparam. Então ela imediatamente solta uma enxurrada de balas que derruba todo mundo e deixa eles em dor imensa. Embora tenham sorte de ficarem conscientes graças aos uniformes à prova de balas, o motorista do ônibus é nocauteado completamente. Enquanto o ônibus começa a sair do curso, um dos caras assume o volante, mas a arma detecta a assinatura de calor dele e mira na cabeça. Felizmente, Arya aparece com Kindy e destrói os pneus do carro até ele perder o controle e bater. Com a bomba ainda ativa, Arya pula pra dentro com Kindy para desativar. Mas enquanto ela procura, Kindy descobre que o ônibus está vazando combustível e eles precisam continuar se movendo para sobreviver. Felizmente, Arya acha a bomba. Então Kindy tenta ajudar, mas ela reconhece a composição da bomba e diz que consegue desativar sozinha. Nesse momento, Kindy descobre por um amigo chamado Mutou que tem um sensor em algum lugar do ônibus. Ele então deixa a Arya lidar com a bomba enquanto procura o sensor. Mas ela rapidamente percebe que os braços dela são curtos demais para alcançar a bomba. Nesse momento, Kindy acabou de achar o sensor. Mas depois que ele arranca, um segundo carro aparece com uma metralhadora presa nele. Enquanto atira em Kindy, Arya pula na frente dele e leva o tiro antes de derrubar o carro. Enquanto ela desmaia nos braços de Kindy, o ônibus sai do túnel e Kindy vê uma atiradora de elite chamada Heki seguindo eles num helicóptero. Depois de mirar com sucesso na bomba, ela consegue o tiro perfeito que desaloja a bomba, fazendo a explosão acontecer na água. Bem mais tarde, Kindy aparece no hospital para ver Arya. Mas então cruza com Heki e pergunta como ela conhece Arya. Heki explica que é uma cliente que ligou antes da missão para pedir ajuda. Ela também nota que Arya estava bem confiante sobre completar a missão, já que ele ia estar com ela.
Depois da conversa, Kindy entra no quarto da Arya pra checar como ela tá. Mas ela age como se os ferimentos não fossem grande coisa, pra ele não ficar preocupado. Depois que ela também afirma que arriscar a vida por ele foi procedimento padrão, ele manda ela parar de mentir, fazendo ela ficar chateada por ter salvado ele. Kindy então entrega um relatório do incidente e explica como não conseguiram achar uma pista sequer sobre o assassino de Butey. No momento seguinte, Arya joga no lixo e manda ele sair. Confuso, Kindy tenta falar sobre isso, mas ela se recusa a ouvir mais uma palavra. Então ele se vira pra sair quando ela admite estar decepcionada com ele. Ele manda ela parar de esperar que ele vire algum super-herói pistoleiro, porque ele já disse que nem quer mais ser Butey. Com isso, ela diz que o tempo dela tá acabando. E quando Kindy pergunta sobre o que ela tá falando, ela começa a perceber que ele talvez não seja quem ela precisa. Vários dias depois, num sonho, Kindy revive o pior dia da vida dele. Depois que um navio de cruzeiro explodiu no mar e afundou rapidamente, equipes de resgate conseguiram salvar todo mundo a bordo, mas perceberam que a explosão estava relacionada a um Butey que estava no navio. Esse Butey era o irmão mais velho de Kindy. E depois do incidente, repórteres fizeram a vida dele miserável enquanto ficavam fazendo perguntas e culpando o irmão do Kindy por não fazer o trabalho dele. Kindy eventualmente acorda encharcado de suor e pistola por ter que relembrar um evento tão traumático todo dia. Ele então dá uma caminhada para limpar a cabeça e relembra que o irmão dele foi na verdade a razão de todo mundo naquele navio ter sobrevivido. Mas ele ainda foi culpado pela explosão depois de perder a vida. Foi isso que fez Kindy perceber que virar um cordeiro de sacrifício para fracos ingratos não era o sonho de vida dele. Nesse momento, Shirayuki manda uma mensagem para checar se ele tá bem. Mas Kindy ignora antes de ver Arya saindo de uma loja vestida como se estivesse prestes a fazer um simp pagar as contas dela. O playboy, geralmente indiferente, então procede a stalker ela pela cidade toda e luta para entender por que tá tão obcecado em saber o que ela tá fazendo. Depois de eventualmente chegar numa delegacia de polícia, Arya finalmente vê Kindy e decide levar ele junto. Porém, ao invés de encontrar o namorado criminoso dela, Kindy fica surpreso quando ela leva ele para conhecer a mãe dela, Jeanne, que atualmente é acusada de ser uma assassina. Depois de ver Kindy, Jeanne acha que ele é o namorado da Arya e provoca ela até ela surtar. Jeanne então se desculpa com Kindy em nome da Arya, porque já consegue ver que a vida dele deu errado depois que ela apareceu. Arya rapidamente descarta isso para contar para Jeanne que Kindy é o último alvo do assassino de Butey. Ela explica ainda que provar a inocência da Jeanne pode reduzir a sentença dela de 864 para 742 anos. Como se isso fizesse alguma diferença. Depois que Arya promete tirar ela dali antes do caso chegar à Suprema Corte, Jeanne pergunta se ela achou uma parceira confiável para fazer missões. Depois que Arya hesita, Jeanne lembra ela que fazer as missões sozinha é perigoso demais. E além disso, ela não consegue usar os poderes completos até achar uma parceira compatível. Apesar disso, Arya diz que não tem tempo suficiente para ir devagar. Mas Jeanne insiste que ela pise no freio pela própria segurança. Enquanto o horário de visita chega ao fim, Arya promete de novo dar a liberdade da Jeanne de volta. Mas Jeanne diz pra ela não ir contra uma organização chamada Eu sem conseguir uma parceira compatível primeiro. Depois de sair da delegacia, Arya manda Kindy parar de seguir ela. Então ele fica pra trás e assiste enquanto ela caminha pra dentro da chuva e começa a chorar descontroladamente. No dia seguinte, Kindy descobre que Arya faltou na escola. Então ele decide passar o dia pesquisando sobre os crimes que Jeanne tá sendo acusada. Quando finalmente descobre por que Arya tá tão desesperada por uma parceira e por que ela continua dizendo que não tem tempo suficiente, Mutou aparece para contar que Arya vai pegar um voo de volta para Londres em algumas horas. Minutos depois, ele começa a ir para casa e se convence de que a decisão da Arya de ir embora é a coisa certa para ela. Porque ele nunca pode se tornar a parceira que ela sonha. Nesse momento, ele recebe uma mensagem da Rico sobre o assassino de Butey. Então ele vai pro lugar dela e deixa ela tratar ele como o escravo de amor decorado só para conseguir a informação que veio buscar. Eventualmente, ela decide ir direto ao assunto e dá pra ele algo chamado Relatório de Possibilidade de Eventos, que tá relacionado ao acidente que tirou a vida do irmão dele. Rico também acredita que o assassino de Butey tá de alguma forma conectado a tudo isso. Mas então ela volta a ser uma creep assustadora e acaba ativando o modo histeria. Porém, ao invés de dar pra ela a surra que ela quer, ele carrega ela pro sofá e sai. Minutos depois, ele tá no aeroporto correndo pra entrar no voo da Arya porque acha que ela tá em perigo. Graças a ser Butey, ele consegue passar pela segurança e entra no avião. Mas quando diz para a comissária de bordo fazer o avião pousar, ela diz que não vai ser possível devido às regulamentações padrão do aeroporto. Sem escolha, Kindy rapidamente acha a Arya logo antes do avião decolar. E quando ela exige saber por que ele tá aqui, ele lembra a ela que o acordo deles era para ele fazer uma missão com ela. Já que nunca descobriram quem é o assassino de Butey, a parceria tecnicamente ainda é válida. Mas a Arya não quer ouvir mais nada porque já tá convencida de que ele não é quem ela quer. Enquanto ela continua agindo como se pudesse lidar com qualquer coisa sozinha, um trovão alto revela o fracote interno que ela tá escondendo por trás de toda essa conversa grande.
Sentindo o quão assustada ela tá, Kindy decide deixar a sessão de bronca pra depois e conforta ela até ela começar a se sentir melhor. Ele então tenta continuar falando sobre o assassino de Butey, só para ser interrompido por tiros e um anúncio de que o avião acabou de ser sequestrado. A voz então instrui todos os Butey a bordo a subirem pro bar do primeiro andar para um Battle Royale. Com isso, Arya tenta agir como se tivesse focada de novo. Mas outro trovão coloca ela de volta no lugar. Ela então concorda em fazer equipe com Kindy. E enquanto vão em direção ao bar, Kindy conta pra Arya que o assassino de Butey tem como alvo a família dela esse tempo todo. Momentos depois, chegam no bar e ficam chocados ao ver Rico, que então se apresenta como Rico Mini Lupin IV, bisneta de Arsène Lupin, um homem famosamente conhecido como o ladrão fantasma francês. Quando Arya pergunta por que ela tá fazendo tudo isso, Rico explica que é a única forma de ganhar respeito suficiente da família para ser chamada pelo nome verdadeiro, e não algum número irrelevante com o nome de outra pessoa. Ela também admite ser a assassina de Butey, e explica que fez tudo isso para se preparar pro confronto final com Arya, que aparentemente é chamada de Holmes IV. Ela escolheu Arya como alvo porque os bisavôs delas lutaram um contra o outro no passado, o que significa que derrotar Arya vai cimentar o nome dela nos livros de recordes da família Lupin. Rico continua explicando que ela foi a mente por trás de tudo, desde a bomba na bike do Kindy até o relógio defeituoso que fez ele perder o ônibus, porque ela queria que eles virassem parceiros. Quando ela admite estar por trás do que aconteceu com o irmão do Kindy, Kindy perde o controle e lança um ataque, só para ser derrotado em segundos. Arya então assume o controle, mas rapidamente percebe que só consegue acertar um golpe significativo de perto por causa do uniforme à prova de balas. Para piorar, ela tem menos balas que Rico, fazendo as chances de sucesso reduzirem drasticamente. Felizmente, Kindy consegue controlar a raiva e ajuda a Arya a subjugar Rico. Mas então, Rico revela outro segredo. Ela também usa espadas como Arya, e depois de cortar ela toda, atira direto no peito da Arya a queima-roupa. A bala nocauteia a Arya completamente enquanto Rico começa a rir como uma lunática no crack. Kindy imediatamente pega Arya e corre direto pro cômodo mais próximo que consegue achar, antes de perceber que Arya tá escapando lentamente. Numa tentativa desesperada de salvar a vida dela, ele abre a camisa dela e injeta um fluido para fazer o coração pular. Felizmente, isso traz ela de volta do outro lado. Mas ela imediatamente chuta Kindy pra longe e acusa ele de tentar se divertir com as melãozinhas dela enquanto ela tava inconsciente. Porém, assim que ele menciona Rico, ela relembra que tem uma psicopata maluca pra parar. Ela imediatamente pega a arma pra retomar a luta. Mas Kindy para ela e diz que ela não consegue fazer isso sozinha, especialmente não depois de levar uma bala no peito. Enquanto ela continua lutando para passar por ele, Kindy de repente beija ela para ativar o modo histeria. O choque faz os joelhos dela dormirem. E quando ela acusa ele de roubar o primeiro beijo dela, ele calmamente admite que também é o primeiro beijo dele antes de prometer proteger ela. Ao mesmo tempo, os colegas de classe descobrem sobre o sequestro e imediatamente lançam uma operação para conectar nas comunicações do avião e ajudar Arya. Logo, descobrem que outra Butey também tá a bordo. E enquanto tentam descobrir quem é, Rico acha Kindy parado tranquilamente num cômodo e entra para perguntar pela Arya. No momento seguinte, Kindy joga um tanque de oxigênio nela e usa a distração para atacar. Mas Rico desvia e tenta tirar ele com um tiro na cabeça. Porém, Kindy usa as habilidades para cortar a bala ao meio. E Arya imediatamente atira nas armas da Rico antes de usar as espadas para dar um novo corte de cabelo nela. Ela e Kindy então ordenam Rico a se entregar, mas Rico de repente usa um poder estranho para controlar o avião, o que pega os dois desprevenidos e dá uma chance para ela escapar. Ao mesmo tempo, os colegas de classe percebem que a altitude do avião tá caindo rápido, mas antes que possam fazer algo, são desconectados. De volta ao avião, Kindy manda a Arya pilotar o avião enquanto ele persegue Rico, e eventualmente acha ela numa cabine com bombas enroladas nela. Quando ela diz para ele se juntar à EU ao lado dela, ele pergunta o que é a EU. Mas tudo que ela diz é que é o paraíso na Terra. Ela também afirma que ele vai poder se reunir com o irmão, mas Kindy recusa. Então ela explode a saída do avião e transforma as roupas dela num paraquedas antes de mandar 2 mísseis para destruir os motores principais. Kindy rapidamente corre de volta para a cabine para contar para Arya o que aconteceu. E enquanto tentam controlar o avião, ele recebe uma ligação da Defesa Nacional e atualiza ele sobre a situação. Depois disso, ele liga pro amigo Mutou, que tá com os outros na escola. E depois que ele explica a situação atual, Mutou percebe que eles têm menos de 10 minutos para pousar o avião, porque os mísseis também destruíram os tanques de combustível. Eles tentam continuar conversando, mas a Defesa Nacional liga de novo e diz para Kindy e Arya que o aeroporto onde eles deveriam pousar tá indisponível por razões que não podem explicar. Eles então sugerem fazer um desvio em direção ao Oceano Pacífico para um pouso de emergência. Então Arya tenta direcionar o avião naquela direção, mas Kindy para ela porque consegue sentir que algo tá errado. No momento seguinte, Mutou intercepta a ligação e conta que a Defesa Nacional decidiu desistir de todos os esforços para salvar eles, porque acreditam que não vale o risco. Para piorar, também mandaram helicópteros de combate para derrubar o avião se eles se recusarem a ir pro oceano.
Apesar de tudo isso, Kinji permanece calmo e sugere pousar numa pista na academia. Mas Mutou diz que seria impossível. Ele então sugere uma pista abandonada como a melhor chance de pousar a tempo. Mas Kinji mal consegue ver a pista já que não tem luzes. Enquanto ele começa a ficar assustado, Arya pega a mão dele e garante que eles não vão perder a vida para isso. Momentos depois, chegam perto da pista e ficam surpresos ao ver luzes mostrando um caminho para pousar com a ajuda do Mutou. Eles conseguem fazer o pouso sem perder ninguém. No dia seguinte, Arya acha Kinji descansando numa varanda e pergunta por que ele veio salvar ela. Porque ela poderia ter lidado com tudo sozinha. De repente, ela aceita que nunca teria sobrevivido sem ele e diz que é por isso que precisa de uma parceira. Então vai embora para achar uma. Quando ela pede para ele ser a parceira dela uma última vez, Kinji recusa de novo. Então ela vai direto pro heliporto com o coração partido. Nesse momento, Kinji vê o bichinho de pelúcia que ela deu pra ele depois do dia no fliperama e muda de ideia. Mas quando chega no heliporto, Arya já decolou. Apesar disso, ele continua gritando pra ela voltar até ela ouvir ele e pula pra fora do helicóptero como uma maníaca. Bem mais tarde, voltam pro dormitório dele. Então ele pergunta por que Rico chamou ela de Holmes IV. Arya então diz que na verdade é descendente de Sherlock Holmes, mas Kinji se recusa a acreditar que essa doida psicótica é relacionada ao maior detetive da história humana. Nesse momento, ele ouve Shirayuki batendo na porta e exigindo saber por que ele não respondeu às mensagens dela. Depois que Kinji pega o celular e vê que ela encheu ele de mensagens, Shirayuki destrói a porta e perde a cabeça depois de ver Arya. Enquanto avança para cortar Arya ao meio, Kinji fica de lado e fica chocado quando Arya casualmente pega a espada com as palmas como se não fosse nada. Apesar disso, Shirayuki pressiona ainda mais para cortar ela, mas Arya pula para trás e pega a arma para nivelar o campo de jogo. Porém, depois que ela atira, Shirayuki desvia as balas com a espada, fazendo Arya perceber que essa lunática obcecada também tem superpoderes. Kinji explica que ela é chamada de Hotoji, basicamente uma Butei com superpoderes. Ela também faz parte das Hotoji Miko, um grupo de donzelas do santuário superpoderosas famosas pelas habilidades insanas. Estudantes como ela são treinadas numa subdivisão especial da academia chamada Divisão Cho. Enquanto as garotas continuam brigando, Kinji finalmente decide intervir. Mas então Shirayuki agarra o pescoço dele e se desculpa por deixar uma vadia descarada como Arya roubar o coração dele enquanto ela estava fora. Ela então retoma a luta contra Arya e continua acusando ela, até Arya dizer que Kinji é só o escravo dela. Shirayuki imediatamente para e fica convencida de que eles têm praticado todas as fantasias que ela queria experimentar com Kinji. Mas ele rapidamente explica que eles só fizeram equipe para ir em missões juntos. Com isso, Shirayuki respira aliviada e diz que está agradecida por eles não terem feito nada como beijar. Porém, quando os dois começam a fazer expressões suspeitas e relembram o beijo no avião, Shirayuki sente que algo tá errado e percebe que eles de fato estavam se pegando. Enquanto a raiva dela aumenta de novo, Arya diz pra ela não se preocupar porque não ficou grávida disso. Mas isso faz Shirayuki desmaiar enquanto Kinji se pergunta como uma pessoa pode ser tão burra. No dia seguinte, Kinji tenta conversar com Shirayuki sobre tudo, mas ela decide parar de agir como uma simp pela primeira vez e ignora ele. Minutos depois, na aula, o professor conta sobre um festival que se aproxima onde a academia dá acesso do público geral às instalações. Enquanto ele explica mais, Mutou pergunta se Kinji planeja fazer algo pro festival, mas ele diz que não pode fazer muita coisa por causa do rank baixo. Mutou então sugere trabalhar em alguns dos estandes. Então Kinji tenta perguntar pra Arya, só pra ver que ela tá lendo sobre a arte de fazer bebês. No momento seguinte, ela bate na cara do Kinji porque acabou de perceber pra que a terceira perna dele serve. Bem mais tarde, ele fica surpreso ao ver Arya num uniforme de líder de torcida. E depois de dizer que é pro festival, ela também afirma ter pesquisado sobre os poderes dele. Porém, depois que ela diz que é ativado sempre que ele tá em perigo, Kinji percebe que ela continua burra como sempre, porque é simplesmente uma condição que foi passada geneticamente pra ele. Ela então decide começar a forçar ele em situações estressantes através de treinamento intenso com a esperança de que isso ative as habilidades. Minutos depois, Kinji tenta focar e terminar logo com isso. Mas a líder de torcida Wanabe continua mostrando as bundas na cara dele até ele desistir. Na manhã seguinte, Kinji tá a caminho da aula quando Arya ataca ele e diz que o treinamento foi inútil porque ele deveria ter conseguido usar os poderes. Enquanto ele tenta explicar que não é tão simples assim, eles ouvem uma professora chamando Shirayuki pelo sistema de comunicação. E Arya imediatamente arrasta Kinji junto para espionar em Shirayuki. Momentos depois, sobem nas ventilações que levam ao escritório da professora. E Arya explica que Shirayuki tem tentado fumar ela desde a outra noite. Quando chegam no escritório, a professora tá perguntando se as notas da Shirayuki caíram porque ela tá preocupada com um criminoso chamado Durandal, que alegadamente tem como alvo Hotoji como ela. Depois de dizer que Durandal é só um mito, Shirayuki admite que só tem estado distraída ultimamente. Mas a professora insiste que ela precisa de um guarda-costas, especialmente agora que pessoas de fora vão entrar na academia. Shirayuki recusa, dizendo que não vai conseguir cuidar do Kinji com o guarda-costas seguindo ela.
Com isso, Arya explode para fora das ventilações e se oferece para ser a guarda-costas dela sem cobrar nada. Mas Shirayuki diz não de novo. Arya então ameaça explodir o cérebro do Kinji se ela recusar. Então Shirayuki relutantemente aceita, mas só com a condição de que ela possa se mudar para o quarto do Kinji e ele também vai ser o guarda-costas dela. Mais tarde, Arya conta para Kinji que capturar Durandal vai ajudar a reduzir a sentença da Gianni para 635 anos. Mas Kinji nem acredita que Durandal existe. Depois que Arya ameaça acabar com a existência dele, eles ouvem algo quebrando no outro cômodo. Então Kinji corre e vê Shirayuki tentando juntar os pedaços da rosário super importante dele. Ela imediatamente se desculpa, mas ele diz pra ela não se preocupar, já que pode sempre conseguir outro. Por outro lado, Arya vê eles agindo como namorados e luta pra controlar a raiva. Conforme os dias passam, ela começa a brigar com Shirayuki pelas coisas mais sem sentido só pra provar que ela é o que Kinji precisa. Eventualmente, Shirayuki reclama pro Kinji sobre isso e admite sentir medo de que Arya vá fazer eles se separarem. Mas Kinji lembra ela que Arya é só uma parceira enquanto ela é a melhor amiga dele desde pequenos. Isso faz Shirayuki fazer uma viagem pela memória pro dia que Kinji levou ela do santuário pra ela ter o primeiro gostinho do mundo lá fora. Aquele dia apareceu um filme da Disney pra Shirayuki porque também tinha um festival rolando e ela conseguiu assistir os fogos de artifício com Kinji. Quando eventualmente voltaram, Kinji foi repreendido por levar ela, mas ele continuou voltando pra passar tempo com ela, o que explica por que ela é tão obcecada com ele. Bem mais tarde voltam pro dormitório. E enquanto Kinji se prepara pro banho, Shirayuki de repente recebe uma ligação dele e corre pro banheiro achando que ele precisa de ajuda. Depois que ele diz que não ligou pra ela, ela percebe o erro e se desculpa. Mas ele diz que não tem problema. Porém, depois de também notar que ele não tá de camisa, ela decide tirar a dela também pra ficarem iguais. Kinji imediatamente tenta parar ela, mas enquanto a segura por trás, Arya entra e acha que eles estão prestes a transar. Então ela saca as Glocks e começa a atirar como uma maníaca até Kinji pular no oceano. Enquanto as duas continuam brigando, ele decide arriscar a saúde, porque é muito melhor que tentar entrar no meio delas. Na manhã seguinte, ele acaba com uma febre violenta. Então Arya deixa uma garrafa fresca de xarope na cama dele antes de sair. Depois que ele eventualmente acorda, Shirayuki corre pra checar como ele tá e se desculpa pelo que aconteceu. Mas ele diz pra ela não se preocupar e agradece pelo xarope. Ela fica confusa, mas decide deixar ele pensar que foi presente dela ao invés de contar a verdade. Bem mais tarde na escola, Kinji vê quase todas as garotas vestidas como líderes de torcida daquele vídeo adulto que você assistiu toda noite. Ele então sobe pro telhado pra colocar o sabre de carne sob controle, mas Arya aparece e fratura o crânio dele com um dropkick brutal. Depois de dizer que o treinamento foi realmente perda de tempo, ela diz pra ele achar outro jeito de ficar mais forte, porque Durandal é rumor de ser forte o suficiente pra cortar aço. Kinji ainda acha que tudo isso é mentira, mas tá esgotado demais pra argumentar, então pergunta se é tudo que ela queria dizer. Arya então diz que ele precisa checar o celular da Shirayuki, porque Durandal geralmente manda mensagens ameaçadoras para as vítimas em potencial. Quando Kinji pergunta por que ela não tá vigiando Shirayuki, Arya explica que Hek tá atualmente de olho nela. Ela então tenta ameaçar Kinji, mas depois que ele lembra ela da doença, ela para e decide ser legal pela primeira vez. Porém, Kinji diz que não tem problema, já que o xarope da Shirayuki fez ele se sentir melhor. Arya fica chocada com isso, já que ela foi quem comprou o xarope. Mas ao invés de simplesmente dizer isso, ela manda Kinji casar com Shirayuki, já que ele não para de falar dela. Kinji então tenta garantir que as coisas entre eles não são tão profundas assim, mas Arya se recusa a ouvir e lembra ele que pegou eles tentando fazer clap no banheiro. Kinji tenta explicar de novo o que realmente aconteceu, mas quando Arya pede provas, ele perde a paciência e manda ela provar que Durandal realmente existe. De repente, ela recua sem saber o que dizer e simplesmente explica que é um instinto que ela não consegue ignorar. Kinji então diz que ela é simplesmente delusional demais para aceitar a verdade, porque é tão obcecada em libertar Gianni. Ouvir ele dizer isso parte o coração da Arya. Então ela para um momento para pensar e diz que ele é igual a todo mundo, que faz ela se sentir burra e incompetente, porque não é tão lógica quanto o grande Sherlock Holmes. Enquanto a tristeza se transforma em raiva, ela saca as Glocks e começa a atirar. Mas Kinji consegue desviar e acha que ela é ainda mais lunática que quando se conheceram. Depois disso, ele encontra Shirayuki no escritório do conselho estudantil e diz que vai ser o único guarda-costas dela daqui pra frente. Naturalmente, Shirayuki fica empolgada, já que vem rezando por isso há anos. Kinji então pergunta por que ela tá sozinha. Então ela conta sobre o festival de fogos de artifício rolando essa noite. Ele fica surpreso que ela não vai, mas depois que ela lembra ele que a família ainda exige a mesma vida reclusa que ela sempre viveu, ele percebe que ela não pode sair do campus para assuntos pessoais. Bem mais tarde, tão voltando pro dormitório. Mas Kinji sugere irem ver os fogos. Shirayuki hesita no começo, mas depois que ele promete manter ela segura, ela concorda e pegam um trem pro local do festival. Infelizmente, acabam chegando tarde demais. Então Kinji se desculpa por não checar o horário antes de sair correndo para pegar alguns fogos que podem acender sozinhos.
Nesse momento, Shirayuki recebe uma mensagem aparentemente ominosa. Mas quando Kinji volta, ela age como se nada tivesse acontecido. Depois que terminam com os fogos, ela de repente diz que Arya vai roubar o coração dele. Mas Kinji diz que nunca vai acontecer. Shirayuki então insiste que já tá acontecendo e o abraça com lágrimas nos olhos, antes de agradecer por ajudar ela a experimentar o mundo lá fora. Enquanto Kinji tenta entender o que deu nela, ela junta coragem suficiente para pedir um beijo. Porém, assim que ele tenta beijar ela, um grupo de estudantes aparece. Então Shirayuki sai andando para evitar virar a fofoca mais recente. No dia seguinte na escola, Kinji continua vigiando e logo começa a achar que tudo isso é inútil porque não notou uma pessoa suspeita sequer a semana toda. Quando o aluno de repente diz que Mutou precisa de ajuda, ele manda Shirayuki ficar ali e sai. Minutos depois, recebe uma mensagem de despedida da Shirayuki e entra em pânico logo antes da professora aparecer e perguntar se Shirayuki tem recebido mensagens estranhas de Durandal. Pela primeira vez, Kinji teme que Durandal possa realmente ser real. O que significaria que Arya estava certa o tempo todo e ele foi burro e orgulhoso demais para ver. Enquanto continua em pânico, Hek liga para explicar onde viu Shirayuki pela última vez. Mas Kinji ainda tá preso nos sentimentos. Então Hek dá um tiro para tirar ele do transe. Enquanto corre em direção ao armazém que Hek mencionou, Shirayuki finalmente encontra Durandal, que então promete poupar todo mundo da escola Butei, contanto que ela cumpra o acordo e siga ele para Eu. Nesse momento, Kinji se infiltra na instalação e percebe que Shirayuki tá no depósito de explosivos. O que significa que ele não pode atirar. Ele então decide partir pro ataque só com as facas, mas acaba sendo derrubado por Durandal enquanto fica preso num bloco de gelo. Durandal agarra Shirayuki e tenta dar o golpe final no Kinji. Mas Arya aparece bem na hora certa para salvar ele e anuncia que Durandal tá oficialmente preso. Durandal pergunta se ela realmente acha que esse showzinho patético pode pará-lo. Mas então Arya revela que ele caiu na armadilha dela esse tempo inteiro. Ela descobriu há um bom tempo que ele adora atacar as vítimas uma de cada vez. E foi exatamente por isso que parou de ser guarda-costas da Shirayuki, para fazer ele pensar que ela tinha saído de cena. Kinji fica pasmo que ela conseguiu elaborar um plano tão à frente assim, depois que ela liberta ele do gelo. Durandal arrasta Shirayuki para dentro da escuridão e inunda o chão inteiro com água gelada. Minutos depois, Kinji e Arya acham Shirayuki acorrentada na parede com uma fechadura complicadíssima. Então correm desesperadamente para ajudar ela. Enquanto fazem isso, Arya percebe o nível da água subindo rapidamente e fica nervosa. Kinji também vê isso, então pergunta para Shirayuki por onde Durandal fugiu. Depois que ela aponta para a escotilha no teto, ele manda Arya ir caçar Durandal porque ela não vai conseguir nadar se o nível da água aumentar ainda mais. Depois que ela sai em disparada, Kinji continua tentando forçar a fechadura até a água subir ao nível dos ombros dele. Depois de segurar a respiração ao máximo, ele finalmente consegue abrir a primeira parte da trava. Mas então Shirayuki manda ele correr e se salvar. Ele recusa categoricamente e diz que não tem como ele abandonar ela ali. Mas então ela cancela o contrato de guarda-costas para ele não se sentir obrigado a salvá-la. Apesar disso, Kinji insiste em arriscar a própria vida por ela. Mas depois que uma onda repentina empurra ele para longe, ele nada de volta e decide usar os poderes dele. Depois de beijar Shirayuki, ele facilmente destrava a fechadura e ajuda ela a nadar pela escotilha do teto. Porém, depois de subirem, ele dá uma olhada bem de perto na Shirayuki e percebe que algo tá completamente errado. Porque as melonzinhas dela não estavam à mostra segundos atrás. Nesse exato momento, Arya retorna. Mas Kinji impede ela de correr porque acabou de ver o fio de armadilha que Durandal preparou. Depois que ele corta o fio, Arya percebe a postura super calma dele e saca na hora que ele beijou Shirayuki para ativar os poderes. Independente disso, ela ainda corre até Shirayuki para checar o estado dela. Mas Kinji continua com aquela pulga atrás da orelha. Então pergunta para Shirayuki como estão os lábios dela. Quando ela reage como se absolutamente nada tivesse acontecido, ele manda Arya se afastar dela imediatamente, porque a Shirayuki verdadeira ficaria envergonhada demais para conseguir pensar direito. Sentindo o perigo iminente, Durandal pressiona a espada contra o pescoço da Arya e congela as armas dela antes de revelar que o nome verdadeiro dela é, na verdade, Jeanne d'Arc 20X. Não aquele apelidinho ridículo que inventaram. Arya então diz que isso é impossível, porque Jeanne d'Arc IV foi queimada viva na fogueira há séculos. Mas Jeanne explica tranquilamente que a pessoa que queimaram era uma substituta falsa que a família dela colocou no lugar para manipular os livros de história. Depois que ela menciona algo sobre ter sido descartada por Lupin IV, Kinji tenta partir para o salvamento da Arya. Mas Jeanne ameaça transformar ela num picolé ambulante se ele der mais um passo sequer. Felizmente, a Shirayuki verdadeira surge do nada e usa as correntes para libertar Arya, que então ordena Jeanne a desistir, já que ela tá claramente em desvantagem numérica absurda. Com isso, Jeanne dá uma risada demoníaca e diz que eles ainda são fracos demais para conseguirem pará-la, antes de cegar todo mundo com um flash e ativar todos os sistemas de sprinklers do armazém. Arya tenta lutar de volta,
Mas os efeitos congelantes dos poderes de gelo da Gianni imobilizam ela. Então Shirayuki corre desesperada para ajudar. Ela manda Kinji cuidar da Arya, enquanto ela própria lida com Gianni. Mas Gianni diz que é completamente inútil antes de congelar o cômodo inteiro e largar o disfarce de vez. Vendo o olhar determinadíssimo estampado no rosto da Shirayuki, ela diz que é inútil continuar lutando, porque aquele treinamentinho fraquinho de santuário impediu ela de alcançar a verdadeira força que só pode ser conquistada na EU. Shirayuki então responde que ela não é como as outras donzelas do santuário, e avisa Kinji que as coisas entre eles podem mudar depois que ela fizer o próximo movimento. Kinji insiste firmemente que ela sempre vai ser a mesma Shirayuki para os olhos dele. Então ela procede a usar as artes proibidas Hotogi para cobrir a espada inteira em chamas carmesim antes de revelar que o nome verdadeiro dela é Hihiro Kani no Miko. Enquanto ataca Gianni com um nível completamente insano de velocidade e habilidade de combate. Kinji aproveita a oportunidade para se desculpar com Arya por não ter acreditado nela desde o começo. Pela primeira vez na história, ela decide perdoar ele sem fazer cena dramática. E já que ela tá se sentindo muito melhor agora, os dois decidem ajudar Shirayuki na batalha. Momentos depois, eles veem que Gianni tá prestes a usar um movimento extremamente mortal. Então pulam na frente e combinam as habilidades deles para parar ela. Eventualmente, Gianni fica cansadíssima de lutar contra todos de uma vez só. Então mira especificamente no Kinji, mas ele tem esperado por esse momento a vida inteira. Depois de bloquear o ataque, ele manda ela desistir de uma vez, mas ela recusa e tenta apunhalar ele usando os poderes de gelo. Shirayuki imediatamente despedaça o gelo todo, e finalmente conseguem colocar ela nas algemas. Dias depois, todos tomam banho no dormitório juntos. Mas então Shirayuki decide confessar a verdade sobre o xarope. Kinji fica surpreso ao ouvir que Arya fez algo legal pela primeira vez. E ao invés de atacar Shirayuki como sempre, Arya dá permissão para ela entrar pro time como escrava dela também. Porém, Shirayuki só quer ser escrava do Kinji especificamente, para ele poder usar ela tipo aquela meia especial na gaveta. Apesar disso, Arya entrega uma chave do quarto dele para ela. Mas quando Arya avisa que eles não podem transar, Shirayuki conta sobre o beijo para provar que definitivamente vai cavalgar no pau de carne do Kinji em breve. Isso finalmente faz Arya pirar de vez. E Kinji imediatamente mergulha de volta na água para evitar o duelo delas. No dia seguinte, Kinji tá do lado de fora do dormitório feminino, se perguntando por que Arya de repente chamou ele pro quarto dela. No momento seguinte, ela sai parecendo chateada antes de arrastar ele pra dentro e perguntar qual fantasia cosplay ele prefere. Antes que ele possa responder qualquer coisa, ela joga ele na cama e sobe na varinha mágica dele, enquanto esfrega as tetas na cara dele. O modo dele ativa na hora, mas Kinji já sabe que Arya jamais seria corajosa o suficiente para fazer isso tudo, então manda Rico largar a encenação de uma vez. Depois que ela arranca a fantasia, ele pergunta por que ela voltou. Mas ela implora para ele dar umas investidas por trás primeiro. Kinji resiste bravamente a isso, então ela admite que veio roubar ele da Arya, e também promete contar tudo sobre o irmão dele se ele concordar. Vendo que ele tá considerando a proposta, ela oferece deixar o sabre dele feliz todas as noites também. Mas então Arya explode pela janela e ordena Rico a se afastar do escravo dela, enquanto fica com a gatinha dela bem em cima do rosto dele. Ela exige saber o que Rico estava fazendo agora mesmo. Mas Rico diz que ela não vai conseguir entender porque anãzinhas com peitos de tábua de passar não conseguem deixar Kinji empolgado como ela consegue. Com isso, Arya perde a cabeça completamente e tenta atacar, mas Rico atordoa ela com uma flashbang. Momentos depois, Arya tá sentada no rosto do Kinji se perguntando pra onde Rico foi. E depois de ver ela indo pro telhado, os dois correm pras escadas pra alcançar ela. No caminho, Kinji pergunta pra Arya como ela sabia onde ele tava. Então ela conta que Mutou comentou algo sobre ele ir pro quarto dela, e ela juntou os pontos a partir daí. Quando finalmente chegam no telhado, Arya e Rico começam a zoar uma a outra, enquanto Kinji observa se perguntando onde foi que ele errou na vida pra acabar cercado de psicopatas. Ele eventualmente entra no meio das duas e usa o modo histeria despertado pra acalmar elas, antes de dizer pra Rico considerar fazer um acordo judicial pra poder voltar pra escola. Surpreendentemente, Rico concorda facilmente com isso e diz que é só porque ele pediu com aquela voz grossa que ela adora ouvir. Enquanto Kinji aceita que ela teve uma mudança repentina de coração, Arya tá convencida de que isso é só mais uma armação, e diz que Rico tem que testemunhar em tribunal para reduzir a sentença da Gianni se quiser ganhar a confiança deles. Quando Rico também concorda com isso, Arya fica chocada, mas Rico diz que sabe como é amar uma mãe. No momento seguinte, ela fica emocional. Então Arya caminha até ela para confortar. Mas então Rico finalmente decide largar a farsa toda. Ela explica que só voltou porque foi expulsa da EU depois que eles derrotaram ela. Antes da expulsão, um cara chamado Vlad, que também é o segundo em comando na EU, aparentemente roubou um tesouro que ela quer desesperadamente de volta. Então eles têm que ajudar ela a roubar de volta. No dia seguinte, Rico tá de volta na academia como se todos os pecados passados e tentativas de assassinato dela tivessem sido completamente esquecidos. E ver isso faz Arya perder a sanidade.
Mas ela decide bancar a tranquila, já que precisam de Rico para chegar até Vlad. Kinji, por outro lado, não consegue parar de se preocupar com as consequências de roubar da EU. Até Arya explicar que na verdade não é considerado crime, já que a EU é uma organização criminosa. Porém, Kinji ainda tem dúvidas. Então pergunta o que é essa tal de EU afinal de contas, mas Arya manda ele cuidar da vida e diz que ele não precisa saber de cada detalhe. Mais tarde, Arya fica pistola de novo. Mas dessa vez é porque Kinji concordou facilmente em ajudar Rico. Quando ela pergunta por quê, ele manda ela cuidar da vida também para fazer ela sentir do mesmo jeito que ele sentiu antes. Mas Arya mal percebe isso, porque tem tentado descobrir por que ele estava no quarto da Rico, se deliciando com as tetas dela. Ele decide guardar a verdade para si mesmo, para ela não pensar que ele realmente foi lá para ver ela no lugar de Rico. Enquanto ela continua inventando razões na cabeça, Kinji escapa e volta para a sala de aula para fazer uma prova. Porém, assim que o professor Shinonami manda começar, Rico se aproxima e manda ele brincar com o caracol dela. Kinji fica surpreso, mas mantém a voz baixa para evitar chamar atenção. Então Rico coloca a cabeça nas coxas dele e pede para ele fazer uma massagem na cabeça dela. Depois disso, ele percebe que a caneta dele tá sumida e acha ela entre as montanhas dela. Então, ele alcança lentamente lá dentro, só para ver que Shinonami estava observando ele esse tempo inteiro, enquanto Rico imediatamente entrega a prova completada e sai correndo. Kinji acaba punido por pensar com a terceira perna. Depois das aulas, Rico encontra ele de novo. Então ele desiste de evitar ela, mas então Shirayuki aparece e quase decapita a cabeça da Rico. Ela exige saber o que está acontecendo. Então Rico casualmente afirma que é a namorada do Kinji. Depois de um momento de choque, Shirayuki diz que isso não pode ser possível, já que eles se beijaram outro dia. Mas então Rico ri e pergunta se é só isso, porque ela já fez muito mais que beijar com Kinji. Shirayuki então decide mandar ela pro céu pelo desrespeito. Mas Rico desvia do ataque e revela as vestimentas profanas dela antes de fugir. Shirayuki desmaia de vergonha e torce o tornozelo. Então Kinji carrega ela até a enfermaria só pra ver que a enfermeira não tá por perto. Aproveitando essa oportunidade, Shirayuki derrete a maçaneta da porta pra ter certeza que ele não vai escapar. Ela então pega o celular dele e corre pra cama pra ele poder entrar com ela pra um tipo especial de tratamento. Kinji saca isso na hora e tenta evitar a gatinha dela fazendo conversa fiada. Mas então Shirayuki decide usar o aquecedor convenientemente quebrado a favor dela. Depois de pular debaixo dos lençóis, ela joga as roupas pra fora e manda ele entrar com ela pra eles se manterem aquecidos um ao outro. Mas Kinji sabe que ela quer sentir um tipo especial de calor. Então manda ela manter os olhos fechados e rapidamente escapa pela janela. No dia seguinte, Arya e Kinji encontram Rico num café e discutem como podem conseguir o tesouro dela de volta do Vlad. Depois que ela mostra fotos da mansão dele e diz que basicamente precisam se infiltrar como equipe, Kinji fica desconfiado e pergunta por que ela não pode simplesmente se infiltrar sozinha, já que sabe tanto sobre o lugar. Rico então explica que o tesouro dela na verdade está guardado numa instalação subterrânea. E ela não tem dados suficientes para saber se uma pessoa consegue dar conta sozinha, por isso decidiu alistar eles. Pro plano funcionar, ela diz que os dois precisam ser contratados como ajudantes na vila e usar isso para ganhar acesso, porque um assalto normal seria uma jogada idiota. Arya imediatamente recusa e diz que não vai se vestir como a garota dos sonhos de todo otaku só por causa de um plano estúpido. Mas depois de perceber que Kinji na verdade é um desses otakus, ela muda de ideia rapidinho. Ela então pergunta para Rico se pode pelo menos prender Vlad, porque ele também é parte da razão pela qual Jane foi incriminada. Mas Rico diz que é inútil porque Vlad mal usa a vila. Na verdade, ela é completamente gerenciada pelos ajudantes dele, o que torna o plano deles muito mais fácil. Mas Arya não quer mais ajudar, já que Vlad não vai estar lá. Porém, depois que Rico lembra ela que vai ser só ela e Kinji sozinhos na vila por horas, Arya de novo muda de ideia só pra manter Kinji pra ela mesma. Ela também lembra Rico da promessa de testemunhar em nome da Gianni. E depois que Rico garante que não mentiria sobre algo tão sério, Arya explica que esse acordo inteiro depende dessa promessa, pra fazer Rico entender o quão importante é. Nesse momento, Kinji já tá de saco cheio, então pergunta pra Rico o que é esse tesouro afinal, e ela explica que na verdade é um rosário da mãe dela. No momento seguinte, Arya surta completamente e chama Rico de tudo quanto é nome, porque ela facilmente ajudou os bandidos a incriminar Gianni, e agora quer a ajuda deles pra conseguir algo pra própria mãe porque esses mesmos bandidos jogaram ela no lixo como se fosse nada. Quando Rico explica ainda que a mãe dela na verdade tá 2 metros abaixo da terra, Arya percebe por que o rosário significa tanto pra ela e decide parar de discutir sobre isso. Vários minutos depois, Rico leva ela pra um provador pra experimentar a fantasia principal. E quando perguntam a opinião do Kinji, ele fica empolgadíssimo na terceira perna e esquece como responder. Com as fantasias resolvidas, Rico decide ensinar Arya como falar tipo uma empregada de verdade. E começa mandando ela chamar Kinji de mestre. Infelizmente, a inexperiente nunca fez isso antes. Então o cérebro dela começa a dar pane, enquanto ela tenta dizer as palavras. Horas depois, ela tá na aula recitando as palavras mágicas tipo um androide sobrecarregado,
enquanto Kinji fica preocupado se ela realmente tá bem. Rico então manda ele ir ver ela mais tarde, porque ele também precisa de um treinamento especial. Bem mais tarde, ele tá a caminho de lá quando de repente Gianni aparece. Naturalmente, Kinji espera que ela queira outra rodada de porrada, então se prepara, mas ela manda ele relaxar porque acabou de entrar na academia como aluna de transferência. Apesar de ficar surpreso com isso, Kinji decide ir embora e evitar mais drama. Mas então Gianni diz que já sabe sobre o plano deles de se infiltrar na vila do Vlad. Kinji imediatamente para no meio dos passos. Então Gianni explica que Rico, na verdade, foi capturada depois que os pais dela se juntaram aos ancestrais no céu. O homem que capturou ela afirmou ser um parente e se recusou a dar liberdade para ela, não importa quantas vezes ela tentasse fugir. Em algum ponto, ele disse que a única forma de ganhar a liberdade seria derrotando um membro poderoso da família Lupin. Por isso ela foi atrás da Arya. Depois de ouvir tudo isso, Kinji pergunta para Gianni por que ela tá de repente agindo como uma pessoa razoável. Então Gianni explica que Vlad é um inimigo incomum que todos eles têm que derrubar juntos. Kinji decide ignorar isso já que mal tem algo a ver com ele. Mas então Gianni mostra um esboço do Vlad para mostrar o quão perigoso o cara é. Ela explica ainda que a única forma de vencer é atacar todos os 4 pontos fracos do Vlad de uma vez. Mas Kinji quer pensar bem sobre tudo isso primeiro. Então ele vai para a enfermaria ver Rico. Chegando lá, ele vê um monte de garotas também vindo em direção à enfermaria. Então se esconde no armário e vê Mutou, um desgraçado sem vergonha igual você, que se esconde o tempo todo para ver as garotas se trocando pros exames. Enquanto Kinji ainda tá tentando entender o que tá rolando, Rico manda uma mensagem perguntando se ver tantas bundas ativou o modo histeria. Mas Kinji mal sente algo. Ela então ameaça expor ele se não prestar atenção e identificar a cor das vestimentas sagradas dela. Ele facilmente faz isso sem ativar o modo histeria, mas então Arya entra e começa a se trocar também. Surpreendentemente, isso é tudo que Kinji precisava para ativar o modo histeria. Momentos depois, Shinonami aparece e as garotas imediatamente se amontoam em volta dele implorando por atenção, fazendo Kinji pensar que tá finalmente seguro. Porém, Reiki de repente abre o armário e expõe eles. Mas antes que possam reagir, um lobo invade e começa a atacar qualquer um que vê. Então Kinji imediatamente entra em ação enquanto os outros correm para se salvar. Depois que ele escapa pela janela, Kinji pega a moto do Mutou para perseguir, mas Reiki sobe também e diz que ele não consegue parar o lobo sozinho. Minutos depois, eles veem ele entrando num prédio inacabado. Então Kinji se prepara para uma batalha feroz, enquanto Reiki explica que talvez tenha que matar ele, já que não tem tranquilizantes para fazer ele dormir. Enquanto ela acha um bom ponto para atirar, Kinji ataca o lobo e quase fica dominado. Mas então Reiki dispara o que parece ser um tiro de aviso. Quando ele pergunta por que ela errou de propósito, ela diz que nunca aconteceu antes. E calmamente sussurra pro lobo até ele também ficar calmo. Bem mais tarde, Kinji volta pro dormitório e vê Arya, que estava esperando para exigir uma explicação por ele estar no armário. Kinji imediatamente diz que foi tudo culpa da Rico, mas Arya começa a pensar que ele estava se escondendo para ver Rico e fica ainda mais pistola. Porém, depois que ele admite que estava principalmente olhando pros plots dela, ela fica constrangida e decide atirar nele ao invés de admitir que gostou. Dias depois, Arya coloca todo o treinamento à prova numa caverna ao ar livre. E Rico, que estava observando, fica impressionada porque ela conseguiu dominar absolutamente tudo sobre ser empregada. Depois de elogiar Arya facilmente, ela pede a opinião do Kinji também. Mas o mano não sabe como agir porque a fantasia de empregada ainda tá deixando ele empolgado. Alguns dias depois disso, finalmente chega a hora da missão. Então os dois se arrumam e acabam esperando tempo demais pela Rico. Quando ela finalmente aparece vestida como alguém chamada Kanai, Kinji fica sem palavras. Porque Kanai é justamente o nome da paquera dele no passado. Arya percebe a reação dele e pergunta sobre isso. Mas Kinji rapidamente muda de assunto para evitar a conversa. Minutos depois, chegam na mansão do Vlad e ficam chocados ao ver que Shinonami é o gerente atual. Ele também fica surpreso em ver eles, e feliz que agora tem buteis poderosos ajudando na mansão. Shinonami explica onde podem achar os quartos. Minutos depois, Kinji já terminou de se vestir. Então vai checar a Arya e flagra ela se iludindo, achando que é uma princesa. Depois de ver ele, ela pula em cima e tenta apagar a memória do cérebro dele à força. Conforme os dias passam, os dois performam excelentemente nos trabalhos e acabam conseguindo permissão para usar a piscina. Porém, Kinji logo percebe que foi uma péssima ideia, porque não consegue parar de olhar para as bundas da Arya. Antes que ela perceba, ele deixa cair o desenho que Gianni usou para descrever as fraquezas do Vlad. E Arya, que ainda não sabe sobre isso, começa a rir do Kinji por ter habilidades artísticas horríveis. Depois que ele explica o que o desenho realmente é, uma tempestade de raios dispara os medos da Arya. Então ela se agarra nele enquanto ele garante que tudo vai ficar bem. Horas depois, Rico convoca os dois para discutir o plano, e Arya revela que já viu o rosário. Porém, já que Shinonami tá sempre perto dele, alguém precisa manter ele distraído tempo suficiente para Rico roubar. Isso acaba virando responsabilidade da Arya.
Então no dia seguinte, ela tenta distrair Shinonami com conversa fiada e percebe porque quase toda garota da escola não consegue pensar direito quando tá perto dele. Bem mais tarde, ela encontra Kinji e Riko para explicar o quão seguro o cômodo é. Mas Riko não se importa com nada disso, já que tá determinada a conseguir o rosário de volta, custe o que custar. Ela então decide manter Aria grudada em distrair Shinonami, já que ela parece conhecer ele um pouco mais que os outros. Porém, Kinji lembra a Aria que eles precisam de pelo menos 10 minutos para executar o roubo. Então, ela precisa resistir aos charmes do Shinonami e ser ela quem tá provocando ele. Riko concorda com isso e diz que podem precisar até de 15 minutos. Mas então Aria pergunta pro Kinji se ele tá sentindo algo sobre o relacionamento próximo dela com Shinonami. Quando ele diz que não é da conta dele, ela fica emotiva e quase explode a cabeça dele. Mas se controla e pergunta quem era Kanai pra ele. Kinji de novo se recusa a responder. Então Aria decide parar de interrogar ele para focarem na missão. No dia seguinte, finalmente chega a hora da missão. Então Aria leva Shinonami para caminhar pelo jardim, enquanto age como se as cantadas espertas dele estivessem dando borboletas na barriga dela. Kinji se infiltra no cofre subterrâneo, vestido tipo um agente do serviço secreto da Disney Junior. Depois que consegue passar pelos sistemas de segurança e prende um gancho no rosário, Shinonami de repente decide voltar para dentro. Aria entra em pânico e informa Riko, que então manda ela achar um jeito de enrolar por mais alguns minutos. Segundos depois, Kinji recebe uma transmissão da Aria, dizendo que vai deixar ele manusear as bundas dela se ele conseguir. E claro, isso dispara a terceira perna dele e o modo histeria ao mesmo tempo. Quando percebe que na verdade era Riko enganando ele, já é tarde demais. Então ele foca em pegar o rosário. Graças às táticas espertas da Riko, ele realmente consegue executar o roubo e substituir o rosário por uma falsificação. Minutos depois, eles se reagrupam. Assim que Kinji entrega o rosário para Riko, ela admite que essa coisa toda foi um golpe que ela preparou só para fazer eles roubarem o rosário para ela. A verdade é que esse rosário vai fazer ela forte o suficiente para finalmente derrotar eles e reconquistar o respeito na EU. Com isso, Aria exige saber a verdade completa. Enquanto aponta a arma para Riko, ela sabe que definitivamente tem mais nessa história sobre o rosário ser presente da mãe. Então Riko decide explicar tudo. O rosário, na verdade, é uma relíquia de família que foi passada para ela. Quando foi jogada na prisão pela primeira vez, ela tinha ele na boca para ter certeza que ninguém mais pudesse pegar. Mas enquanto fazia isso, ela descobriu que o metal no rosário dá um aumento repentino de força e poder. Foi assim que ela conseguiu escapar da prisão. No momento seguinte, Riko promete usar esse mesmo poder para derrotar eles e finalmente ganhar a liberdade, provando que é a mais forte da família. Enquanto ela continua divagando sobre se tornar mais lendária que o bisavô, ela leva um choque e cai inconsciente. O professor Shinonami então aparece e manda os dois ficarem quietinhos, ou ele vai mandar os lobos despedaçarem eles. Kinji fica chocado ao ver que é ele quem controla os lobos. E depois de admitir que o lobo que Reki parou outro dia é servo dele, ele revela que queria pegar o sangue dela depois daquele incidente e fazer algumas pesquisas, mesmo que tivesse que conseguir o sangue ilegalmente. Depois de basicamente admitir ser um psicopata, ele confessa ainda que foi quem pegou o sangue da Riko enquanto ela estava presa. E como se não bastasse, ele deu pro Vlad toda a inspiração que ele precisava para forçar ela a passar por todos aqueles experimentos desumanos. Porém, rapidamente descobriram que não havia nada de inútil no sangue ou genes dela. Por isso, pegaram o rosário e jogaram as bundas sem valor dela no lixo. No momento seguinte, ele pega o rosário e de repente começa a pisar na cara da Riko, deixando Kinji e Aria sem palavras. Quando Aria finalmente exige saber por que ele tá fazendo isso, ele explica que tais emoções são necessárias para invocar Vlad. Antes que ela possa perguntar sobre o que ele tá falando, ele começa a se transformar em Vlad, mais uma vez chocando Aria e Kinji. Sem pensar duas vezes, Aria começa a atirar. Mas os ferimentos do Vlad se curam quase instantaneamente. No momento seguinte, os lobos avançam. Mas graças ao que Reki mostrou pro Kinji outro dia, ele consegue paralisar eles. Nesse momento, Vlad acabou de perceber que Aria é um osso duro de roer. Então ele admite que deveria ter pegado o sangue dela também e usado para ficar mais forte. Quando ele diz que pode simplesmente usar as presas para extrair o sangue dela, Aria finalmente conecta os pontos e percebe que Vlad na verdade é um vampiro chamado Conde Drácula, que se manteve poderoso todos esses anos ingerindo o sangue de humanos fortes. Enquanto ele agarra Riko e diz que vai usar ela para criar um novo membro da família Lupin que não seja completamente inútil, Aria avança e ataca com as espadas. Kinji também corre para arrastar Riko para longe do Vlad. Mas quando chegam a uma distância segura, Riko manda ele fugir com Aria porque Vlad é poderoso demais para ser derrotado por eles. Apesar disso, Kinji recusa e diz que eles têm chance de vencer, antes de dar o rosário para Riko e explicar como roubou de volta do Vlad antes. Ele então diz para Riko que ela não precisa ajudar, porque ele e Aria definitivamente conseguem derrotar um vampiro imortal sozinhos. Quando ele tá prestes a sair, Riko conta que o ponto fraco final do Vlad é o centro do peito dele. Então Kinji corre de volta pra luta e conta pra Aria.
Depois de mandar Rico mirar nos outros pontos fracos do Vlad, Kinji ataca com Arya. Mas Vlad facilmente regenera de novo e zomba deles por acharem que Rico poderia ser útil. Ele então solta um rugido poderoso que força eles pra trás e basicamente desliga o modo histeria, deixando Kinji muito mais fraco do que já tava. Apesar disso, Kinji continua atirando até Vlad jogar ele pra fora do prédio. Felizmente, Rico pega ele e provoca a ideia de fugir juntos pra escapar dessa vida. Mas Kinji recusa e diz que jamais deixaria a Arya, especialmente não quando ela tá colocando a vida em risco assim. Enquanto Rico continua lutando contra Vlad, Kinji relembra a sensação que teve quando ainda estava no modo histeria e percebe que eles ainda têm chance de vencer se acertarem o ataque juntos na hora certa. Nesse momento, Arya ainda tá dando tudo pra segurar Vlad, mas então um raio insano deixa ela paralisada de medo. Vlad imediatamente tenta acabar com ela, mas Rico salva ela bem na hora e imediatamente começa a provocar ela também. Ver isso dispara o modo histeria do Kinji de novo, então ele manda elas mirarem nos pontos fracos do Vlad, mas esperarem até ele dar a ordem pra atacar. Arya fica um pouco cética e pergunta se ele tem certeza que esse ataque vai funcionar. Mas Kinji simplesmente diz que ela precisa confiar nele. No momento seguinte, Vlad avança de novo. Então todos disparam as armas. E Kinji especificamente mira na boca dele. Depois que o ataque acerta, Vlad cai. E Arya luta pra acreditar nos próprios olhos. Então pergunta pro Kinji como ele sabia que o ponto fraco do Vlad era a boca. Kinji então explica que Vlad vinha protegendo a boca em vários pontos durante a luta. O que não fazia sentido considerando que a regeneração dele é instantânea. Ele rapidamente concluiu que seja lá o que tivesse na boca dele, não podia regenerar. Então tinha que ser o ponto fraco. Já que Vlad não vai mais ficar seduzindo garotas nem bebendo sangue, Kinji manda Rico comemorar a vitória já que ela realmente conseguiu provar que não é a Sakura da família. Como esperado, Rico fica empolgadíssima já que isso é tudo que ela sempre quis de verdade. Mas então, ela decide confessar pra Arya e diz que elas nunca vão ser próximas porque ela não confia nela. Arya nem fica surpresa em ouvir isso, e só se importa com Rico testemunhando no tribunal. No momento seguinte, Rico sai correndo, deixando Arya confusa e se perguntando se ela realmente vai cumprir a palavra. Alguns dias depois disso, Kinji tá fazendo compras com Arya quando vê alguém na distância que parece muito com Kanai. Ele tenta parar a pessoa, mas Arya de repente fica extasiada e diz que o advogado dela ligou pra informar que Rico vai testemunhar. Enquanto ela continua comemorando, Kinji percebe que as embalagens de melão dela escorregaram. Então ele conta pra ela tipo todo cavalheiro faria, só pra receber tapas em troca. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até a próxima.